Olá, tudo bem? Eu sou Darly Teixeira e estou aqui para mediar e participar da 13ª roda de conversa do projeto Diálogos Formativos. E hoje queremos conversar com você, docente da Rede Estadual e Municipal de Educação e Comunidade Escolar, para refletirmos sobre o tema Diversidade Cultural, Respeito e Valorização. O que a escola precisa fazer? E para nos ajudar a construir nosso diálogo sobre o tema, nós convidamos o professor Dr. Cláudio Gomes da Vitória e o professor especialista Nilton Carlos Teixeira. Vamos conhecer melhor o currículo dos nossos convidados e da mediadora. Sejam muito bem-vindos, professores. Agradecemos o aceite ao convite para continuarmos o nosso diálogo sobre este tema tão importante para o contexto educacional. Bem-vindo, professor Cláudio. Como é bom tê-lo conosco novamente nesta roda de conversa. O professor Cláudio Gomes da Vitória é doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. É líder do grupo de pesquisa e formação do educador e educadora no contexto amazônico do PPGE, FACED UFAM. Foi chefe do Departamento de Educação Escolar Indígena da Faculdade de Educação da UFAM e atualmente é vice-diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas. Possui larga experiência com a temática em questão e certamente suas contribuições serão valiosas para todos nós e para todos que nos assistem. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, professor Cláudio. Obrigado, Darly. Satisfação estar aqui novamente com você e com o Nilton para dialogarmos mais uma vez sobre a questão da diversidade, trazendo agora um pouco do contexto do que a escola tem que fazer, não o que ela tem, mas o que ela precisa pensar para fazer a diversidade ser um tema de debate no seu cotidiano. Muito obrigado. Obrigada. O professor Nilton Carlos Teixeira, ele é assessor técnico pedagógico do Conselho Estadual de Educação e membro do Fórum da Diversidade, do Fórum Municipal de Educação e do Fórum Estadual de Educação do Amazonas. Professor Nilton, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco e sua longa experiência nestas frentes citadas certamente contribuirão, para o enriquecimento do nosso diálogo. Seja bem-vindo, professor. É um prazer estar novamente aqui, nesse diálogo, junto com o Cláudio e com você, Darly, e com a temática, do que a escola precisa fazer, do ponto de vista, o que ela precisa estar articulando para se fazer presença da diversidade. Então, mais uma vez estamos aqui para refletir sobre essa temática, que é super importante no nosso cotidiano escolar. Queremos também agradecer aos professores, pedagogos, diretores, assessores e formadores das redes estaduais e municipais que enviaram as perguntas pelo link que nós disponibilizamos. Foram essas questões que nortearam a criação do roteiro para a nossa roda de conversa de hoje. E vamos iniciar as nossas reflexões assistindo ao vídeo com a pergunta do professor Gilson Gil, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Meu nome é Gilson Pinto Gil, sou professor da UFAM, do Departamento de Ciências Sociais. A minha pergunta é: não há um Amazonas, mas vários Amazonas. Como lidar com essa pluralidade cultural, social, econômica e política no ensino fundamental? Como lidar com essa pluralidade de temas na hora das aulas e dos conteúdos? Gente, um abraço e sucesso! Bom, esta pergunta do professor Gilson nos remete a pensar em nossa territorialidade múltipla, que temos aqui no Amazonas. Se nós olharmos as diferentes micro-regiões, como Purus, Alto Solimões, Rio Negro, Madeira,
cada uma delas vai representar as suas particularidades, né? Então, professor Newton, retomando a pergunta, né, que o professor Gilson nos fez, como lidar com tal pluralidade na hora das aulas e do conteúdo? Pois é, outro desafio que se é posto, né, para nós que estamos no espaço e no chão da escola. O professor Gil coloca uma coisa que é importante, né? Nós temos várias populações indígenas. Como dialogar com isso? É preciso que a gente pense e repense o nosso currículo, esse currículo que está posto aí. É dialogar de forma que a gente compreenda que dentro de uma mesma população indígena há as suas diferenças também. Então é preciso que nós compreendamos, tenhamos essa compreensão dessa complexidade que está aí posto, se compreenda também que a escola, nesses espaços, na questão que dá mais direcionada à população indígena, tem a sua complexidade também, que a linguística, né, das questões todas postas ali, mas é importante que a escola dialogue. Eu penso que o fundamental é dialogar para a gente poder compreender de que forma que a gente pode estar contribuindo para que a aprendizagem dessa população seja uma aprendizagem que atenda às suas necessidades e atenda também àquele processo de território. É como nós que estivéssemos aqui nesse espaço e fôssemos para cá. Esse espaço tem os seus conhecimentos e esse tem os seus conhecimentos. Então eu não posso compreender que há um conhecimento único também para isso. Então é preciso que a gente pense o currículo e esse fazer da escola nesse contexto complexo, que não há uma igualdade ou algo que seja heterogêneo, mas homogêneo, mas que seja heterogêneo também dentro desse processo dessas populações. Acho que o Cláudio também pode complementar, se quiser, sobre essa questão, né? Newton, é interessante o que você traz para a gente, e a pergunta do professor Gil também, porque a gente está o estado do Amazonas é um estado diverso, assim, não só na questão geográfica, né, na imensidão geográfica que ele apresenta para nós e as dificuldades de acesso mesmo a esses lugares no Amazonas, mas muito por conta de que são características muito diferentes. Então, se você vai no norte do Amazonas, você tem uma especificidade de populações indígenas, ribeirinhas. Se você vai para o sul do Amazonas, já é uma outra característica cultural. Então, é muito diverso, né? E eu acho que a escola precisa valorizar essa diversidade geográfica e cultural que se espalha pelo nosso estado. Então, a gente fala muito, por exemplo, das escolas ribeirinhas, né? Então, as escolas ribeirinhas não são todas iguais. Então, eles são diferentes, cada comunidade tem um contexto cultural diferente. Tem comunidades, por exemplo, que sobrevivem mais da pesca ou sobrevivem mais da agricultura. Então, são especificidades que precisam estar presentes no conteúdo, no currículo dessas escolas, né? Então, muitas vezes o que acontece, que a gente vê, né, pelo menos nas experiências que eu tive em comunidades ribeirinhas, é que muitas vezes se você pega essa escola ribeirinha que está lá numa comunidade e teletransporta ela para a cidade de Manaus, não vai ter muita diferença, porque o currículo muitas vezes é o mesmo, que trabalha questões que não estão articuladas com a realidade do local e se perde. Então, eu acho que isso é importante, né? A escola fazer esse diálogo com a cultura local, com aquilo que é específico de cada região. Obrigada, professor Cláudio, professor Newton. A gente tem uma palavra-chave que ambos os nossos convidados falaram, diálogo, né? Bom, após as contribuições, né, dos nossos convidados, vamos acompanhar agora uma pergunta em cartela do professor Vinícius Alves, que é formador da DDPM, da equipe da diversidade, né, da CEMED de Manaus. Vamos à pergunta do professor Vinícius. Ele nos pergunta o seguinte, né? Como vocês avaliam as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008? E como aplicá-las ao contexto escolar para que os estudantes entendam que existem leis que defendem a diversidade cultural e religiosa? Então, essa pergunta aqui, ela vai para o professor Cláudio, né? E, professor, a pergunta nos faz pensar na necessidade de trabalhar o elemento consciência do direito e do dever, ou seja,
toda lei, se necessária, ela é justa. E deverá existir para dar garantia à dignidade da pessoa humana. E essas vêm ao encontro dessa realidade. Então, professor Cláudio, qual é, para deixar mais claro para quem está nos assistindo, o teor dessas leis? E, respondendo à pergunta do professor Vinícius, como aplicá-las dentro de um contexto escolar de forma efetiva? É muito interessante a pergunta, né? Que essas leis, elas vêm para justamente trabalhar de modo mais efetivo no cotidiano das escolas a questão da diversidade, né? A 10.000, ela vem trazendo a obrigatoriedade do ensino da história afro, né? Africana e afro-brasileira no currículo de história. E depois a 11.000 vem inserir a questão indígena, né? A obrigatoriedade do ensino também da cultura indígena no ensino de história na rede de ensino. Então são leis que vêm, assim, o interessante, Darly, é que são leis que vêm para reforçar essa questão do direito à diferença e do reconhecimento dessas diferenças, né? Quisera nós que não precisássemos de lei para isso, né? Se fosse um processo natural. Mas foi preciso que uma lei, que viessem essas leis para garantir que os nossos estudantes tivessem acesso a uma história que não estava sendo contada nos livros didáticos, a uma história que não estava sendo contada nas salas de aula. Então, a história do negro, a história do índio, ela passava despercebida, ela passava apagada, né? É como se o Brasil não existisse, não tivesse tido indígenas, ou não tem indígenas, né? Ou não tivesse uma história de escravização do negro, né? Tudo isso foi apagado. Então, era preciso criar mecanismos para que as escolas pudessem trazer à tona essas histórias, e muitas vezes histórias essas contadas pelos próprios sujeitos desse processo, né? Porque quem conta essas histórias muitas vezes não são eles, né? É o não índio, é o não negro que conta a história do outro, né? E essa história muitas vezes não reflete a realidade do que foi o processo de escravização, por exemplo, do índio e do negro no Brasil. Então essas leis, elas são importantes para isso, né? Para poder efetivar no cotidiano das nossas escolas a importância de se valorizar essas culturas, valorizar essas religiões. A gente ainda tem muita dificuldade de dialogar, por exemplo, nas escolas, sobre a questão da religião afro, né? Que é um tabu ainda, né? Então, mesmo com a lei, as barreiras ainda são grandes para poder trazer para o chão da escola essa discussão. Mas é importante e creio que cada vez mais a gente vai precisar fazer com que as escolas tragam para o seu conteúdo, o seu currículo, essas experiências do índio e do negro no contexto histórico. Obrigada, professor Cláudio. É realmente um desafio, né? A gente ter, causa até um estranhamento você ter de trazer leis para poder se concretizar uma história que aconteceu. E que muitas vezes ela é contada, ela veio ao currículo pegando um pouco do que foi colocado no primeiro programa, de forma exótica ou estereotipada, né? Que muitos livros didáticos às vezes utilizaram dessa forma. Então, um desafio a mais para nós, professores. E vamos dar continuidade às nossas perguntas. Vamos ter uma pergunta agora em vídeo. É uma pergunta do professor Jasper Vale, que é gestor da Escola Estadual Ana Neire Marques da Silva. Vamos à pergunta do professor. Olá, eu me chamo Jasper Vale Neto, sou doutor em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, pertenço ao quadro de professores da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Amazonas e atualmente exerço a função de gestor da Escola Estadual Ana Neire Marques da Silva, da Zona Norte da cidade de Manaus. A minha pergunta é a seguinte: considerando os atuais desafios voltados ao contexto da pandemia, e as complexidades como o acesso à internet, as dificuldades de acesso à internet e também o acesso às aldeias, devido a essa complexidade sociogeográfica do nosso estado e o atual momento que estamos vivenciando. Quais ações completas poderiam ser desenvolvidas e implementadas pedagogicamente junto aos povos indígenas para que não ocorra nenhum prejuízo pedagógico grave junto a esses povos e para que eles continuem sendo atendidos de modo responsável e também eficiente em seus processos formativos?
Bom, esta pergunta vem agora para o professor Newton. Professor Newton, tem a pergunta muito pertinente do professor Jaspe. Como é possível realizar um bom trabalho pedagógico, né, diante desses tempos desafiadores e dificuldades de internet, conexão? Olha, é uma pergunta que dá várias outras perguntas e várias respostas. A gente percebeu nesse momento de pandemia que muita coisa teve que ser repensada, reorganizada dentro do espaço da escola. Quando o Jaspe coloca a questão das populações indígenas, a gente já vê que essa realidade já quase não existia também, né? Então, de ter acesso à internet, tem muitos locais que não têm acesso a quase nada, então os professores vão ter que repensar a sua prática pedagógica dentro desse cenário. Mas o importante, o que a gente percebe nesse diálogo, a escola precisa pensar de que ensino ela está pensando. O que é necessário que esse aluno aprenda neste momento? É o conteúdo ou é algo que esse aluno traga para a sua vida como reflexivo, para a sua vivência, para a sua continuidade? Porque se for conteúdo, a gente não consegue dar conta. O acesso à internet ainda é muito escasso na região aqui do Amazonas. Então nós temos localidades que o acesso. Se na capital nós temos dificuldade, imagine uma comunidade mais remota nesse contexto. Então, assim, é preciso que a gente pense as várias possibilidades, como a gente viu e tem ouvido, tem visto as experiências. É pensar para o aluno que tem acesso à internet, é pensar para o aluno que não tem acesso à internet, é pensar para o aluno que tem acesso a material didático, é pensar para o aluno que não tem material didático. A gente tem visto o esforço dos educadores que tem sido de preparar material, de levar esse material também. Mas tem locais que esse material nem chega também. Então, esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento que a gente não planejou, Darly, não planejou, Cláudio. Então, assim, nós estamos aprendendo todo mundo junto, quer queira na escola de educação básica, quer queira nas universidades na formação também, porque ocorre da mesma forma com as universidades, que às vezes o aluno não tem acesso a esses meios, né, tecnológicos. Mas é preciso a gente percebe que a criatividade, que o professor tem visto isso de forma mais criativa e tem buscado alternativa. É preciso que a gestão da escola esteja alinhada nesse contexto, é preciso que as secretarias também se alinhem para ver de que forma que a gente pode efetivamente estar dando essa garantia para que esse aluno, para que esse professor também tenha essa questão do processo educacional e que seja efetivado, mesmo não tendo essa questão tecnológica presente. Obrigada, professor. Professor Cláudio, quer fazer algum comentário a mais? Sim, eu gostaria de enfatizar, além do que o Newton trouxe para nós, que, por exemplo, as comunidades indígenas, a educação escolar indígena tem uma especificidade, uma diferença, né? Então, ela é uma educação que se processa para além da escola, da sala de aula. É uma educação que vai para o cotidiano. Então, a comunidade em si, ela é muito presente no processo educacional nas comunidades indígenas. Então, a participação das lideranças, a participação da família. Então, tudo isso, esse contexto educacional das populações indígenas possibilita pensar também essa outra forma, né, Nilton, de educar, que não é só o conteúdo, isso. Que é a formação para a vida mesmo. E eu acho que a própria legislação da educação escolar indígena permite essa abertura também, né, de pegar esses outros elementos do contexto cultural, da vivência do cotidiano dessas comunidades e trazer isso como processo de formação desses alunos, né, e dos próprios professores também. Obrigada, professores. E vamos, aproveitando um pouquinho, né, sobre essa questão de experiências, né, assistirmos a um vídeo de relato de experiência da professora Inês Alcântara. Ela é professora formadora do centro do CEPAM, né, do Centro de Formação Continuada aqui do CEPAM, da SEDUC, e vamos ver o vídeo que ela nos coloca. Olá, me chamo Inês Alcântara. Estou aqui para relatar uma experiência que ocorreu no município de Carauari, comunidade bauana. Essa experiência foi resultado da docência da disciplina Ciência, Pesquisa na Formação de Educadores,
no curso de Pedagogia do Campo. Bom, como de costume, quando saímos para qualquer município, nós fazemos os nossos planos, né? De olho numa concepção urbanista. Porém, quando chegamos no local, a realidade é outra, né? Considerando todos os desafios até chegar à comunidade, o desafio maior é exatamente adequar o que foi planejado à realidade dos alunos. Por conta disso, nós tivemos que, de acordo com a disciplina, nós teríamos que desenvolver pesquisas e tudo mais, né? Obedecendo toda a formalidade que é exigida nesse momento de pesquisa. Então, num dia desses aí, numa manhã dessas, iniciando a aula, os alunos me pediram licença para sair para pescar o alimento que seria servido no almoço. Então, para não perder a oportunidade, eu adequei, né, os conteúdos, os conceitos que seriam trabalhados, tudo relacionado à pesquisa. Então, aproveitei a deixa e fiz o roteiro, né, fizemos um roteiro, e desse roteiro eles teriam que pesquisar a localidade do rio onde eles iriam fazer a pescaria, identificar os tipos de pescado, dar o nome comum, né, e o nome científico para esses peixes. A quantidade também. Então, eles fizeram um levantamento interessante e desse levantamento gerou um relatório importante também, né? Então, nós, nessa ação, conseguimos unir a teoria com a prática. A partir dessa prática, nós inserimos todos os conceitos necessários para o desenvolvimento da pesquisa, seguindo toda a formatação de acordo com as normas, né, estabelecidas para a pesquisa. A professora Inês, ela mostra a importância de flexibilizar o currículo para o acesso de outras temáticas que nascem das experiências e vivências de pessoas envolvidas nos processos educativos, seja ele um educador, uma educadora e estudantes que carregam consigo saberes, heranças, memórias que precisam ser levados em conta no movimento de ensinar a aprender. Professores Newton e Cláudio, diante da experiência de vocês e no contexto das escolas, o que é preciso considerar ao trabalhar a diversidade cultural no currículo escolar? Então, vamos começar com o professor Newton, né, para falar um pouquinho sobre o vídeo de experiência e depois, em seguida, o professor Cláudio. Olha, parabenizar a Inês por esse relato de experiência e como ela teve essa habilidade de perceber que é importante, né? E ela coloca uma coisa, logo no início, a gente planeja para o urbano, né? Planeja para cá, para o aluno que é da urbanidade e leva lá para a comunidade. Essa comunidade que a Inês relata, chega em Carauari e depois são mais 6 horas para chegar nessa comunidade. A comunidade é bonita, uma construção, uma escola bonita, né, toda em madeira, mas a realidade é diferente. Então, assim, como que a gente pode pensar essa flexibilização? É pensar que o currículo não é algo fechado, estático. O currículo, ele é flexível. Então, se eu vejo que aquele conteúdo, daquela forma, o aluno não vai conseguir compreender, eu tenho que buscar. Se eu percebo que é necessário eu mudar o meu roteiro, porque mudou também a questão da comunidade, eu preciso, como ela fez. Então, assim, ter essa criatividade, pensar esse currículo escolar, essa questão, como algo que a gente precisa estar compreendendo diariamente, que não é fechado, que é aberto e que a gente pode construir com o aluno. O aluno pode dar a possibilidade da gente poder desenvolver um currículo que esteja mais dentro daquela realidade, daquela comunidade. Então, Inês, parabéns pela experiência. Acho que você deu uma aula aí de como que a gente, ao chegar numa escola, a gente precisa observar o espaço, observar os sujeitos, quem são, para poder pensar de que forma que a gente pode oferecer diálogos para que a gente construa conhecimento. Obrigada, professor. Professor Cláudio, sobre o relato de experiência da professora Inês. Nossa, a professora Inês traz para a gente aqui algo fantástico, né? Assim, traz no concreto aquilo que a gente muitas vezes vai só falando, né?
E a experiência dela com essa comunidade especificamente retrata para nós aquilo que a gente já inicialmente falava, né, da diversidade que é o contexto cultural, geográfico nosso, e de como que isso precisa estar presente no interior das nossas escolas, né? Nos currículos. Newton enfatizou aí a questão do currículo enquanto movimento, né? Currículo é vida, não é algo estático, é algo que está em transformação. Então, ao você perceber essas especificidades presentes no contexto onde a escola está, é importante trazer isso, né, para o interior da escola, para o currículo, para essa discussão. Eu sempre lembro, quando vejo isso, de uma experiência que eu pude ler de uma escola indígena, onde a pesquisadora estava lá observando e, de repente, estava observando a aula do professor e, de repente, parou tudo. Os alunos saíram da sala, o professor saiu da sala, porque, de repente, chegou na comunidade os mais velhos que vinham de uma caça e vinham trazendo lá a anta, a cutia, enfim, os animais caçados naquele dia. Então, parou o que estava acontecendo nas quatro paredes da sala, mas a aula continuou lá fora, né, com os mais velhos explicando o que era aquele animal, para que servia, né, quais eram as utilidades para além da alimentação. Então, todo esse contexto é trazido para dentro da sala de aula, enquanto currículo, enquanto conteúdo, enquanto forma de educar. Então, acho que é importante essa experiência que a professora Inês traz para a gente, de como que a gente precisa, às vezes, estar atento e um pouco mais sensível a essas questões próprias do lugar, né? Que aí você valoriza o que é de lá e não impõe uma coisa que, de repente, não está imbricada naquele contexto cultural, né? É muito comum a gente, nas comunidades ribeirinhas, por exemplo, a gente ouvir de alguns relatos de estudantes se acharem assim, menores ou se acharem com menos importância do que estudantes de escolas urbanas, né? Mas por quê? Porque você leva para eles um contexto que é urbano e valoriza o que é aquilo, muitas vezes desvalorizando o que é próprio do lugar. Então, a importância de você estar atento e sensível para um currículo que é vida, que está em movimento e que a gente precisa estar dialogando com o que é próprio do lugar. Obrigada, professor Cláudio. Assim, as suas palavras, as palavras do professor Newton foram riquíssimas, né? A gente tem, e veio bem ao encontro, né? O que a escola precisa fazer, né? A professora Inês, você colocou também aqui os exemplos, e a gente, e é um movimento de ida e vinda, né? De ensinar e aprender, não é verticalizado, né? E é isso que a gente tem de dialogar e desconstruir. Professores Newton Carlos Teixeira, professor Cláudio Gomes Vitória, muito obrigada pelo aceite em participar desse programa, falando sobre diversidade cultural, respeito e valorização, o que a escola precisa fazer. Temos certeza que as suas falas e reflexões trouxeram grandes esclarecimentos e promoveram esse encontro ricamente. E vamos abrir agora, né, já estamos chegando ao final, ao espaço para as considerações de vocês e também para quererem colocar algo a mais que não foi relatado nesse espaço do saber fazer. Professor Newton, primeiramente, depois o professor Cláudio. Agradecer mais uma vez o convite, né, para estar aqui refletindo nesse diálogo formativo. A escola, eu penso ainda só para finalizar, que a escola precisa fazer um movimento dentro do movimento do espaço da escola. Quando acontece esse movimento, a gente está vivendo esse momento agora de a nova base nacional do ensino da educação infantil e fundamental. Vamos entrar também mais ano que vem na base do ensino médio. Então a gente precisa fazer com que a gente compreenda de que educação a gente está falando. Para quem a gente está pensando isso? Quem são os sujeitos, né? E esses sujeitos, esses estudantes precisam participar desse movimento, porque é para eles, a escola é deles também. Aliás, a escola é para eles, né? Então a gente precisa estar pensando nisso. Então fazer esse diálogo, eu penso que hoje a gente vem falando muito sobre isso, dialogar constantemente, pensar o que nós queremos aprender, o que é fundamental para nós aprendermos, o que vai ser significativo para a nossa vida. Então a escola precisa fazer esse diálogo, ter esse protagonismo, né, do estudante dentro desse processo. Eu creio que com esse protagonismo a gente avance no contexto educacional
do cenário brasileiro. E o nosso desafio para a Amazônia é bem maior, né? As pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, é bem maior, porque assim, a nossa complexidade, as nossas estradas são de rios, então chegar nas comunidades, levar essa educação complexa, se torna mais desafiador ainda. Mas não é difícil, assim como não é fácil, mas é possível. É necessário que a gente esteja disponível, disposto a fazer o nosso melhor. Penso que a discussão da diversidade, ela tem que ser diária, constante e durante todo o ano, dentro do contexto escolar. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente poder estar refletindo sobre essa temática. Obrigada, professor Newton. Professor Cláudio, as suas considerações finais e, se quiser dialogar um pouco mais sobre a temática, esteja à vontade. Obrigado, Darlene, e agradecer também ao Newton pelo diálogo aqui e parabenizar mais uma vez pelo projeto, riquíssimo e importante, né, para levar essa formação a todos. E assim, dizer que a escola, eu sempre digo que eu tenho aprendido muito com essas leituras sobre diversidade, é que a gente pode pensar a escola de outra forma, né? A escola não precisa ser só aquela escola que a gente aprendeu historicamente como é, né? Essa escola trazida e imposta para nós de um modo ocidentalizado. Mas a gente pode pensar a escola de outras formas, a escola pode ser de outro jeito. A gente pode construir o chão e o cotidiano da escola de forma diferenciada, né? E aí a importância de compreender isso para trazer a vida das pessoas para dentro da escola, né? E aí esse contexto nosso amazônico, esse regional diversificado, que apresenta para nós esses desafios de pensar como é que a escola pode, nas suas especificidades, cada um nas suas comunidades, nos seus bairros, como é que ela pode refletir a realidade que é do entorno dessas escolas, né? Então a importância de pensar a escola de uma outra forma. Existem outras perspectivas de fazer educação, existem outras visões de educação que precisam ser valorizadas no cotidiano. E essas valorizações de outras formas de fazer escola remete para nós a possibilidade de dialogar com as diferenças, dialogar com aquilo que muitas vezes é colocado como menor e poder refletir e problematizar isso no chão da escola. Então a escola necessita fazer do seu cotidiano um cotidiano diverso, né? que é o que é a escola, né? A escola, historicamente, ela surge num contexto de padronização, de uniformização. Mas a gente precisa valorizar o que é diferente nesse contexto que nos ensina, que nos enriquece e que a escola é o locus da diferença, né? É o lugar no contexto da diferença, onde a diferença está muito latente ali dentro, né? Não só entre os estudantes, mas entre os professores, a comunidade como um todo, e a importância de se valorizar essas diferenças. Então, parabenizar mais uma vez pelo projeto, pelo programa e agradecer pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Obrigada, professor Cláudio. E queremos agradecer também a participação dos professores, né, que fizeram o nosso roteiro, Gilson Gil, Vinícius Alves, Jaspe Vale, a professora Inês Alcântara, com seu relato de experiência, e novamente aos nossos convidados, o professor Cláudio e o professor Newton, que conduziram esta conversa com valiosas contribuições para a nossa última formação do ano de 2020. E o programa de hoje e todos os programas do Diálogos Formativos estarão disponíveis no YouTube, na plataforma Saber Mais e redes sociais do projeto Aula em Casa. E as rodas de conversa do projeto Diálogos Formativos, elas foram idealizadas pelas professoras Ana Lucena Rodrigues, daqui do CEPAM, da SEDUC, e a professora Rita Esté Ferreira de Luna, da DDPM, CEMED, de Manaus. E elas são as responsáveis pela coordenação geral do programa. E neste último programa, elas estarão conosco e vamos deixar algumas palavras. Vamos ao vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Lucena e estou aqui para apresentar mais uma roda de conversa do programa Diálogos Formativos. E foi assim que ao longo de 2020 eu apresentei algumas vezes o programa Diálogos Formativos. E agora eu estou aqui para me apresentar para vocês no nosso último programa e eu quero agradecer a presença de todos os professores que nos brindaram com a sua audiência, que participaram, enviaram seus comentários, sugestões, perguntas aos nossos debatedores.
Foi um programa que nós sonhamos sim fazer em meio a um momento muito complexo da pandemia de Covid-19 e nós tivemos que nos reinventar e criar uma nova área de formação, criando equipes para roteiro, equipes para apresentação, né, criando toda uma área nova de formação de professores que não existia na Secretaria de Educação. E depois que nós conseguimos estruturar, tivemos também a grata participação das equipes da Secretaria Municipal, da área de formação de professores, e que vieram a robustecer, a fortalecer a nossa equipe, e aí conseguimos dar mais potência às nossas ações. Hoje o programa ele encerra esse ano de 2019 com 14 episódios, 14 programas gravados. Temos hoje cerca de 23.500 espectadores, conforme a gente tem no levantamento da nossa audiência pela playlist do programa. E nós só conseguimos isso, como falei, por conta das parcerias. Então, a CEMED Manaus, o Centro de Mídias do Amazonas, que integra a Secretaria de Educação do Estado, foram os nossos grandes parceiros, porque por trás de todo, né, esse trabalho, essas discussões, nós temos uma equipe técnica, nós temos uma equipe pedagógica, nós temos pessoas que estão ali trabalhando nessa parte toda da produção para que o programa saia do jeito que a gente pensa, que a gente acredita que seja de uma qualidade, de excelência para você, educador. Também quero agradecer aqui a todos os debatedores, a todos os mediadores que nos ajudaram a alcançar esse nosso objetivo, que é justamente dar apoio ao professor e às equipes pedagógicas da rede de ensino pública, para que nós pudéssemos compreender e pudéssemos fazer uma ação pedagógica mais qualificada e intencional no meio de toda essa complexidade que se apresentava, de todo esse desafio que se apresentava à educação, à formação em tempos de pandemia. Então, eu só quero mais uma vez aqui agradecer, dar meus parabéns a todos, dizer que no ano de 2021 nós vamos para a nossa segunda temporada e eu espero contar com a sua audiência, com a sua participação nos nossos programas em 2021. Muito obrigada. O programa Diálogos Formativos nasce da parceria entre SEDUC e CEMED Manaus nesse período de pandemia, com o objetivo de oportunizar processos de reflexão e diálogo entre professores e demais profissionais envolvidos com a educação. Uma experiência nunca realizada antes. A princípio, foi um desafio para as duas redes de ensino, já que cada uma tem formas peculiares de estrutura, organização e de atendimento quanto aos processos de formação continuada de professores. Aprender linguagens novas, modos de planejar novos, formas de organização novas, não foi tarefa fácil nesse período de trabalho remoto. Mas o que antes víamos como desafios constituíram-se paulatinamente em grandes aprendizagens. É possível que duas redes de ensino trabalhem juntas. É possível articular as demandas das duas equipes, nesse caso, tanto da DDPM quanto do CEPAM, para dialogarmos e aprendermos uns com os outros. É possível que professores, pedagogos, gestores escolares se vejam nas experiências com seus pares e, assim, perceberem-se pesquisadores de suas realidades, a partir de uma postura investigativa da prática pedagógica. Acredito que esse será nosso grande legado com a experiência do Diálogos Formativos, que possamos perceber que os processos de formação de professores são mais significativos quando construídos a partir de relações coletivas e colaborativas. Nesse sentido,
nós esperamos ter contribuído com reflexões que tenham feito sentido à vida pessoal e profissional daqueles e daquelas que se deram a oportunidade de dialogar conosco, mesmo que de forma remota. Por isso, o nosso muito obrigada. Temos, na tradição da literatura ocidental, histórias de viagens, como a Odisseia de Homero, por exemplo. E o principal dessa longa tradição ocidental das narrativas sobre viagem não é a viagem em si, mas é como você volta, como você retorna da viagem. Por mais acidentes e aventuras pelas quais passa, como você fica depois da viagem é o que mais importa, porque você sempre volta diferente de uma viagem. A nossa canoa, carregada de diálogos, navegou em temáticas como combatendo a fake news, alunos online, professores offline, a saúde mental da comunidade escolar em tempos de pandemia e distanciamento social, educação inclusiva, educação e tecnologias, métodos ativos de aprendizagem, ser criança em tempos de pandemia, educação integral para a infância, a juventude, adolescências na Amazônia, projeto de vida na escola, ensino híbrido, educação socioemocional, alfabetização e diversidade cultural. Os convidados que assumiram o remo dessa embarcação e os professores que contribuíram na construção das ondas desse rio e que nos permitiram chegar hoje a essa margem carregada de novas narrativas e de diferenças, terão a insuficiência da nossa gratidão e nunca finalizadas as suas considerações finais. Porque uma viagem, quando termina com sucesso, outra, muito breve, será planejada. E é o que esperamos. O programa Diálogos Formativos nos revelou, nos desacomodou, reacomodou e mostrou experiências. Como disse Walter Benjamin em Experiência e Pobreza, qual o valor de nosso patrimônio cultural se a experiência não mais o vincula a nós? A experiência não nos pode ser subtraída, pois sem ela, nossa riqueza não seria revelada. Mais do que um projeto em que todos participamos, como idealizadores, convidados, equipe técnica, espectadores. É o que você é agora. Quando passou por essa viagem que foram os diálogos em nossas rodas de conversa. E repito, você que participou de nossos diálogos está diferente. E voltamos diferentes porque nos permitimos viver experiências. E não esqueçam, para o bem de todos nós, se puder, fique em casa. E se sair, use máscara. Um forte abraço.